Começamos a enxergar desde o nascimento e a visão vai se aperfeiçoando até os 5 ou 7 anos de idade. Os olhos captam as imagens, mas quem interpreta é o cérebro. No programa de hoje, mostramos pesquisas sobre visão que envolvem inteligência artificial, medicina e acessibilidade. Tá na hora de viver ciência. Átomos e inferências, robôs que trabalham sem terno, resíduos postos à venda, vacina contra o cemitério, conforto e freio nas ganas, planeta é mais que hemisférios, ciência mata, ignorância, desvenda olhos e mistérios. Recuperar a visão. Em busca desse objetivo final, pesquisadores da UFG trabalham em parceria com a Universidade de Harvard. Células-tronco desenvolvidas lá nos Estados Unidos são testadas em olhos de porcos aqui no Brasil. No futuro, estes testes podem vir a ser feitos em seres humanos. No Brasil, a pesquisa é desenvolvida pelo Centro de Referência em Oftalmologia da Universidade Federal de Goiás. Meu nome é Marcos Ávila, eu sou médico oftalmologista e também sou professor titular de oftalmologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás e trabalho no CEROF, Centro de Referência em Oftalmologia da Universidade Federal de Goiás, agora também vinculado à EBSER. Nós testamos o uso de células-tronco que são desenvolvidas lá em Harvard, aqui no Brasil, e essas células são injetadas em animais e esses animais são posteriormente, os olhos desses animais são estudados e inúmeras conclusões vêm desses estudos. Esses animais também, essas células também são testadas em animais em outras partes do mundo, na Europa, em alguns lugares, acho que em 1 ou 2 lugares, aqui na América do Sul, só aqui conosco. E, obviamente, lá em Boston, onde é a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, essas células estão sendo testadas também em animais. As células-tronco injetadas nos animais têm grande potencial de crescer e formar novas camadas no fundo do olho, as camadas retinianas. São porcos, um tipo especial, com uma característica especial desses porcos. A retina do porco é bem parecida com a do ser humano e esses animais, então, foram minuciosamente estudados, porque existem alguns outros problemas que podem acontecer com célula-tronco. Ela pode, às vezes, se diferenciar num tecido que nós não queremos. Então, os olhos foram levados para os Estados Unidos, assim como outros órgãos também desses animais foram levados e os resultados iniciais foram bastante promissores. O que significa promissor? Significa que a célulazinha que nós injetamos por debaixo da retina, usando tecnologia de cirurgia, a cirurgia que nós fizemos foi uma cirurgia chamada vitrectomia. Com essa cirurgia nós entramos com delicados instrumentos dentro do olho, na parte mais posterior do olho, e injetamos a célula embaixo da retina, no espaço que nós chamamos de subretiniano. Então nós queríamos ver se a célula iria crescer, se a célula iria se desenvolver. A retina capta a luz, então essas novas células crescendo, captam a luz, levam para o cérebro e lá no cérebro a imagem se processa. Então, nós tivemos a grata surpresa que os olhos avaliados em laboratórios, em microscopia eletrônica de alta definição, mostraram que as células cresceram sim e elas se desenvolveram. E com isso, quem sabe, no futuro, após a conclusão de todos os estudos, nós possamos aplicar essa tecnologia em seres humanos para a recuperação de cegueira. E, provavelmente, o maior uso dessa tecnologia será no tratamento das doenças hereditárias que causam cegueira. E um exemplo clássico dessas doenças é a retinose pigmentar. Um grupo muito restrito de pacientes poderá vir a ser implantado com essas células-tronco lá em Boston e, se correr bem, é possível que essa fase de pesquisa em humanos que já estão sem a visão possa vir para o Brasil. E a gente espera que, se isso ocorrer, nós sejamos o centro que vai testar essas células aqui no Brasil, na América do Sul.
De acordo com o professor Marcos, no mundo milhões de pessoas têm cegueira associada a doenças que poderão vir a ser tratadas com células-tronco no futuro. Eu acredito que os pesquisadores lá de Harvard, quando começaram isso há muitos anos atrás, estavam pensando no bem da humanidade, no favorecimento, na melhoria da qualidade de vida de uma grande quantidade de pessoas que padecem da falta de visão, da cegueira, por doenças que podem, no futuro, ser tratadas com essa tecnologia. Além de realizar pesquisas em diferentes áreas, o Cerof atua no ensino. Está vinculado ao programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da UFG. Oferece mestrado, doutorado, residência e treinamento avançado em oftalmologia. Outra atuação do Cerof é o atendimento. São, em média, 12 mil pacientes atendidos por mês. Esses atendimentos são realizados nas várias áreas da oftalmologia, como, por exemplo, a catarata, o glaucoma, a retina, a córnea, oftalmopediatria, neurooftalmologia, enfim, é uma gama grande de especialidades, subespecialidades são atingidas no Cerof e lá os pacientes então são tratados, são operados, são realizadas cirurgias a laser, são feitos exames diagnósticos como as tomografias de coerência óptica, enfim, é uma entidade que dá orgulho ao sistema público brasileiro de ter uma qualidade de atendimento que é pouco encontrada, inclusive na rede privada de saúde ocular. No próximo bloco, você vai entender como a inteligência artificial pode ajudar no diagnóstico de glaucoma. A gente já volta. O glaucoma é uma das principais causas de cegueira no mundo. Geralmente demora a apresentar sintomas, mas com o tempo vai prejudicando a visão periférica. Para parar a doença, o primeiro passo é o diagnóstico e cientistas de Goiânia estão trabalhando numa nova tecnologia para isso. O glaucoma é uma alteração no nervo óptico. Para nossos olhos ficarem tonificados, redondinhos, o corpo produz um líquido a todo instante, o humor aquoso. Para escoar esse líquido, temos uma espécie de ralinho, chamado ângulo da câmara anterior. Quando o corpo produz muito desse líquido ou o escoamento não funciona bem, a pressão no interior dos olhos aumenta e provoca a lesão no nervo óptico. No exame desenvolvido pelos pesquisadores, o paciente coloca estes óculos que têm luzes nas cores azul, vermelha e verde, além de uma câmera. À medida que as luzes se acendem, a reação da íris é filmada, gerando um vídeo. Depois, tudo se transforma em dados na tela do computador. O coordenador da pesquisa é o professor Ronaldo Costa, do Instituto de Informática da UFG. Professor, a base da tecnologia é inteligência artificial, não é isso? Sim, é inteligência artificial aplicado junto com algoritmos de visão computacional. E na prática, como funciona? Como é que a inteligência artificial auxilia o médico no diagnóstico? A inteligência artificial ela é aplicada sobre os dados gerados por esse exame. O óculos ele realiza a gravação de todos os movimentos do olho humano através de algoritmos específicos de visão computacional. Os dados são extraídos, várias informações, características do olho humano são extraídos. Isso gera uma massa de informações, uma massa de dados, e esses dados são processados e analisados pelos algoritmos de inteligência artificial. Toda essa análise, então, gera subsídios para que o oftalmologista tome as decisões sobre o exame. Para a gente demonstrar como é que esse exame funciona, vamos contar com a ajuda do Marcelo. Ele é nosso colega, apresentador do Se Liga na UFG e do Enredo Cultural e faz o exame preventivo, os exames, na verdade, preventivos para glaucoma todos os anos, não é, Marcelo? É Por isso quê? mesmo. Me conta. Bom, Letícia, pelo menos uns 8 anos, todos os anos eu faço alguns exames, porque na minha família tem casos de glaucoma, A minha mãe, ela inclusive precisa passar por um procedimento cirúrgico e a gente acabou tendo que tomar esse cuidado preventivo, para verificar se não tem alguma alteração ao longo dos anos.
Já fez agora em 2019? Em 2019 eu ainda não fiz, né? Eu fiz em 2018. Tá na hora então, vamos lá? Vamos. O primeiro passo é medir a pressão intraocular, com um exame que já é tradicionalmente usado por médicos. Depois, o Marcelo fica 10 minutos em uma sala escura para as células da retina descansarem e responderem melhor aos estímulos do exame. Hora de colocar os óculos. A precisão da câmera que filma os olhos é de 30 frames, ou 30 fotos por segundo. Por isso, a tecnologia filma e analisa detalhes que poderiam não ser percebidos pelos olhos do oftalmologista. Exame feito e a notícia para o Marcelo é boa. Não foi identificado glaucoma. É um protótipo que nós estamos desenvolvendo e que, com o passar do tempo, e ao ensinamento da máquina, porque é uma utilização de inteligência artificial, nós temos que ensinar, ter a experiência da máquina. Então ela aprende consigo mesmo, assim como os humanos. A gente vai apresentando para elas pacientes que possuem glaucoma, pacientes que não possuem glaucoma, e ela vai aprendendo, entendendo que a resposta à luz pupilar num paciente com glaucoma e a resposta da luz pupilar no paciente que não tem glaucoma, elas são diferentes. E aí, depois que ela aprende, sabendo o que é cada um, nós apresentamos um terceiro indivíduo. E aí ela conta para nós. A gente não conta para ela, ela que fala. Não, esse paciente tem 97% de chance, 96% de chance de ter doença ou dele não apresentar essa alteração. Para 2019, o plano dos pesquisadores é concluir a construção de uma plataforma de software para que o exame seja feito em qualquer lugar do mundo com conexão à internet. Os dados coletados pelos vídeos serão processados pelo data center da UFG. A tecnologia ainda é protótipo, não está nos consultórios médicos, mas já é uma possibilidade de mudar a forma de diagnosticar glaucoma. Esse exame só já é suficiente para diagnosticar? Isso. Hoje nós precisamos do tripé, dos 3 exames para chegar ao diagnóstico. O intuito desse exame é trocar esse para um único exame e que o paciente basta ficar olhando, ter um ponto focal para frente, numa luzinha que a gente coloca, ele fixar o olhar ali. Com o estímulo, durante 4 minutos, consegue chegar à conclusão o exame. E professor, e as perspectivas para o futuro? A gente pode ter acesso a essa tecnologia daqui a um tempo? Qual que é a expectativa? Sim, do que depender das nossas pesquisas, continuamos muito motivados para evoluir essas pesquisas até chegar no destino final, que é a população. Quem dá o diagnóstico ainda é o médico, a tecnologia está aí para ajudar, é isso? Isso, a tecnologia é uma ferramenta adicional ao conhecimento do profissional médico, para que chegue ao diagnóstico mais correto ao paciente. Bom, é isso, é tecnologia em prol da saúde. Meu nome é Enrique Escurra Mesa, oftalmologista, especialista em córnea e transplante de córnea. Fiz minha formação, meu fellow, na Fundação Altino Ventura de Recife. Agora estou trabalhando aqui em Assunção, no Hospital das Clínicas. Graças à minha formação lá em Brasil, tive a oportunidade de adquirir os conhecimentos para fazer o transplante aqui, os quais na parte pública, os quais são muito importantes para os pacientes. Graças a eles, os pacientes podem recuperar a visão, podem volver a enxergar de novo. Graças a você, a meus amigos e irmãos do Brasil, estou podendo ajudar aqui a meus pacientes. Muito obrigado. A gente vai para um rápido intervalo e já volta, direto do Media Lab da UFG. Vamos mostrar como pessoas que não têm a visão podem se beneficiar de uma nova tecnologia desenvolvida aqui. É já já. Estamos de volta e dessa vez com a Lilian, a Joyce, o Fabrício e o Matheus, não é isso, pessoal? Esse pessoal aqui desenvolveu o projeto Braille Ecrã. A ideia é a seguinte:
ajudar pessoas que são fluentes em Braille a usar telas sensíveis ao toque, de smartphones, por exemplo, que a gente usa toda hora, né? O coordenador é o professor Fabrício. Explica pra gente qual que é a ideia e como vocês estão desenvolvendo isso. Bom, esse projeto nosso, ele nasceu de uma iniciativa em que a gente gostaria de permitir que as pessoas que são cegas e ou deficientes visuais, para que elas pudessem utilizar os smartphones. Se a gente pensar hoje nesses nossos dispositivos, por mais modernos que eles sejam, a gente tem a possibilidade de fazer a interação a partir de gestos, usando pinça, movimentos de empurrar de um lado para outros objetos na tela, e que é uma coisa extremamente inovadora e natural para até crianças. A gente pensar que falta agora o teclado físico, porque tudo se transformou num teclado virtual. E que para nós que somos videntes, isso é muito tranquilo. Mas para uma pessoa que é cega, ela dependia de um teclado mecânico, um teclado físico, porque ele tinha pequenos relevos que permitia que a pessoa cega, ela sentisse esses relevos e se orientar na hora da digitação. O Braille foi criado na França no século XIX pelo jovem Louis Braille. A partir da combinação de 6 pontos, é possível ler e escrever usando letras, algarismos e sinais de pontuação. As telas sensíveis ao toque, touchscreen, elas são lisas, né? E o Braille, ele na verdade tem relevos. Então, professor Fabrício, como é que vocês juntaram essas duas ideias? Então, no começo do projeto, a maior preocupação era em como fornecer para a pessoa cega a mesma sensação que ela teria no Braille, porque afinal de contas, o principal característica do Braille é o relevo elevado de vários pontos, que são as combinações. E nessa ideia, a gente começou a se inspirar na famosa película que as pessoas colocam para proteger o celular. O Braille Ecrã é uma combinação de aplicativo e película. A tecnologia foi testada pela Lilian, que é alfabetizada em Braille, além de outras 9 pessoas cegas e uma com baixa visão. O nosso primeiro protótipo, para testar se estava no caminho certo, a gente simulava a célula Braille lá com 6 pontinhos, com lantejoulas, e passava um papel contato por cima. E aí isso já tinha os primeiros protótipos do aplicativo. E aí nisso ela começou a testar, e como a gente viu que tinha dado certo, que era a ideia era a melhor que a gente podia seguir, com o tempo, depois de vários testes, a gente começou a usar a película tátil. E essa película já foi desenvolvida na impressora 3D. Nós iniciamos com várias versões, né? E eu fui testando ali uma a uma, às vezes o pessoal chegava com uma versão e ali nós inicialmente pensávamos, né, que fosse ser positiva, e a partir do teste a gente começava a perceber a importância de adequar várias coisas, e ali nós fomos trabalhando, né, juntamente também com a equipe de tecnologia, e fomos adaptando de acordo com as necessidades. E o fato da pessoa cega, que é quem irá utilizar, né, diretamente esse recurso, ser ouvida na fase inicial do projeto, é de extrema importância. Por enquanto, o teclado funciona exclusivamente no aplicativo Braille Ecrã, mas a proposta é ampliar. Você digitou inclusão. Para enviar essa mensagem, dê um toque longo neste botão. Para cancelar, envio cancelado. Qual que é o nosso objetivo? É que ele apareça assim como um teclado normal, né? Então, ao invés de aparecer o teclado Word, ele vai aparecer o teclado em Braille, que aí seria essa evolução do que a gente já fez. Está sendo feito agora, e isso vem com vários desafios, como por exemplo você fazer a integração dele com o Talkback, porque o Talkback no Android é o sistema de leitura do que há na tela, né, de feedback e de navegação por toques, e o desenvolvedor ele precisa se preocupar de fazer com que a interface ela responda bem ao Talkback. Aliás, é um desafio assim em diversas áreas, né? E a gente vê isso também no iOS, no caso do iPhone, que usa o VoiceOver. Então, são etapas que a gente ainda precisa atingir no projeto para que a gente possa, de fato, ter ele como uma aplicação instalável que as pessoas vão poder usar no dia a dia. Além da acessibilidade na palma da mão, os pesquisadores já trabalham com a ideia do Braille Ecrã também nos pulsos. Então os smartwatches, esse aqui que eu estou usando é um deles, são tecnologias vestíveis que a gente chama, e são muito novos, assim, por dizer, eles ainda estão
ganhando seu espaço no mercado, né? E a ideia é você trazer muitas das funcionalidades que você tem nos smartphones de hoje em dia para o seu pulso, né? Então, com aplicativos de mensagem, comunicação, notificação, muitas coisas você já tem neles. E o que aconteceu foi que eu vi pesquisas que falavam da potencialidade dessas ferramentas também para acessibilidade, por exemplo, ajudar na localização espacial, né? A gente começou, apesar de eu ter feito uma versão com película, a gente começou com a ideia de como ela é uma interface mais simples, aqui realmente são só os 6 pontos na tela, é uma tela muito pequena, a gente começa com a hipótese de que talvez a pessoa nem precise dela. Mas isso não quer dizer que a gente não precisa de um feedback tátil, né? De um retorno áptico, por assim dizer. Então uma coisa que a gente logo percebeu é que alguns smartwatches como esse que eu tenho aqui, eles têm uma tela lisa, né? E uma região dessa tela não é ainda touchscreen, ela é não clicável, é como se fosse uma borda infinita, né? E essas bordas, elas são ruins para essas pessoas, porque elas não têm noção de quando que começa a região de toque. E a partir disso a gente vai ver que às vezes soluções muito simples, como essa improvisação que a gente fez aqui, de ter uma fita crepe cobrindo, já cria um mínimo relevo, né? Então, a impressão 3D, ela resolveria aqui também, mas o que a gente tem visto é que talvez até questões mais simples já atendam a necessidade deste dispositivo específico. A nova tecnologia também poderá ser usada em prol da educação. A gente teve uma certa dificuldade de encontrar, às vezes, pessoas cegas que soubessem o Braille. Porque essas pessoas, muito com esse avanço tecnológico, começaram a, às vezes, abrir mão do aprendizado do Braille. Então a gente também começou a explorar a possibilidade de usar a nossa tecnologia também como um meio facilitador para esse aprendizado. Já que o Braille tinha sempre uma imagem de uma coisa antiga, que usava sempre coisas mecânicas, e agora a pessoa poder utilizar uma coisa tão desejada hoje, né, principalmente pelos mais jovens, que é o smartphone. Então, além dos relevos em Braille fornecerem essa orientação, nós ainda temos a vantagem de que o Braille não se perca no tempo, né? Aí com todas essas tecnologias que nós temos à mão, mas que elas sejam um complemento, mas a leitura e a escrita Braille, ela precisa fazer parte da vida da pessoa cega. E o Braille Ecrã vem reforçar muito bem essa importância. Hora de entender as coisas sob o ponto de vista dos nossos especialistas mirins. É o Casulo de Ideias. Meu nome é Nina e eu tenho 10 anos. E meu nome é Marina, eu tenho 9 anos. Como que você acha que a gente enxerga? Através de células do olho, eu não sei o nome delas, mas eu sei que é através de células, que temos células em todo o corpo, como o neurônio, que a gente tem vários para guardar a memória. Isso nós temos no cérebro, o que faz a gente pensar. Eu acho que tem várias veias. E se não fosse na vida real, no negócio do corpo humano, deveria ter algum bichinho com uma câmera pra gente ver. Tipo, a minha prima Julie, que vive na França, que tem a irmãzinha Elo, elas são da mesma idade, só que a Julie tem 12 anos e a Elo tem 11. A Julie tinha o olho meio amarelo, aí agora mudou pra verde. Eu acho que são células que vão mudando de cor a cada vez que a gente cresce. Tem gente que tem problemas de vista, tipo, ou é cego, ou precisa de um óculos com altos graus. Eu acho que elas usam... elas usam tipo um negócio assim, tipo uma vara. Que eles vão tocando assim pra ver onde é que tá, e eles também usam bem as mãos. Para eles sentirem o nosso rosto e ainda tem jeito de eles imaginarem como é que são as coisas. E algum dia, as pessoas cegas podem ter a chance de alguém doar os olhos para elas. Aí elas voltam a enxergar? Às vezes elas já nascem com esse problema e às vezes elas voltam a enxergar mesmo. O Viver Ciência chegou ao fim, mas no próximo episódio tem mais pesquisas para você conhecer.
Até lá!